A possível negociação do volante Casemiro com o Manchester United está animando não só o torcedor do time inglês. No Brasil, o São Paulo também tem bastante interesse que haja um acordo com o Real Madrid e já sonha com os milhões inesperados que podem cair no cofre. Isso porque Casemiro fez quase toda a sua formação como jogador no tricolor paulista, dos 12 aos 20 anos. Diante disso, o São Paulo teria, pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, o direito a cerca de 3,5% do valor total da negociação. Com o contrato até junho de 2025 e uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros, 2,6 bilhões de reais, a negociação deve sair por uma quantia bem mais baixa. O Real Madrid, inclusive, já teria um valor que aceitaria. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, os merengues estariam pedindo 70 milhões de euros, cerca de 365 milhões de reais, para liberar Casemiro. Se a negociação realmente se concretizar nesses moldes, o São Paulo receberia algo em torno de 12,7 milhões de reais. O São Paulo iniciou as negociações com Luís Fabiano para que o atacante, um dos principais ídolos da torcida tricolor neste século, faça uma partida de despedida no Morumbi em um evento festivo em janeiro. A ideia de que, além do adeus oficial do Fabuloso, a data conte ainda com a representação do elenco profissional para a temporada 2023, shows e lançamento de produtos oficiais do clube. O lance apurou com fontes ligadas à cúpula tricolor que esse foi o motivo da reaproximação entre o ex-camisa 9 e o clube nos últimos tempos. Luís Fabiano é visto com frequência nos bastidores durante os jogos do São Paulo no Morumbi e acompanhou o treino do clube no CT da Barra Funda na última terça-feira, dia 16. A ideia partiu do próprio presidente Júlio Casares e envolveria a presença de outros ídolos do tricolor, que frequentemente são vistos na Casa São Paulina, como também ex-atacante Aloysio Chulapa. A reportagem apurou ainda que a ideia é que a partida tenha transmissão apenas para assinantes do SPFC Play, serviço de streaming oficial lançado pelo tricolor após a contratação do argentino Galopo. O Botafogo anunciou a contratação do goleiro Lucas Perry na tarde de quarta-feira. O jogador, que estava emprestado ao Náutico, foi liberado pelo São Paulo para acertar com o Botafogo. O contrato de Perry com o Botafogo é válido até final de 2025. A apresentação oficial do goleiro será nesta sexta-feira, às 14 horas de Brasília, no estádio Newton Santos. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o São Paulo manteve 15% dos direitos econômicos de Lucas Perry. Revelado nas categorias de base do tricolor, Lucas Perry conquistou 2 Copas do Brasil, uma Copa Libertadores e um Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O São Paulo enfrenta o Corinthians pela 26ª rodada do Brasileirão 2022 e a CBF divulgou a data e horário deste confronto, que ocorrerá no dia 11 de setembro, num domingo, às 16 horas, no estádio do Morumbi, e terá a transmissão da Globo e do Premier. Antes do majestoso, o tricolor paulista tem outro clássico pela frente no Campeonato Brasileiro e é contra o Santos no domingo, dia 21, às 18 horas, na Vila Belmiro. Depois enfrenta o Fortaleza, Cuiabá e então o rival alvinegro em casa. No momento, o São Paulo ocupa a 11ª colocação da tabela de classificação com 29 pontos somados, 6 vitórias, 11 empates, 5 derrotas, 31 gols feitos e 27 sofridos. Deixarei para vocês aqui na tela a tabela detalhada das rodadas 26 a 32 do Campeonato Brasileiro de 2022. Os jogos acontecerão entre 11 de setembro e 15 de outubro. Neste período, o tricolor enfrentará Corinthians, Ceará, Avaí, Coritiba, América Mineiro, Botafogo e Palmeiras. Vale frisar que antes destes duelos, o time de Rogério Ceni terá desafios de outras rodadas que já estavam detalhadas, enfrentando Santos, Fortaleza e Cuiabá. O São Paulo participa de 3 competições, porém hoje só consegue pensar em passar de fase na Copa do Brasil. O São Paulo descobriu que terá o apoio de sua torcida apenas no setor visitante. Para este jogo em especial, o América Mineiro modificou a estratégia de venda de ingressos, priorizando os sócios do time mineiro. O setor destinado ao visitante já está esgotado.
restando apenas entradas para venda aos titulares de contas vinculadas ao Coelho. Para alguns torcedores na web, isso foi uma maneira do América tentar impedir que os são paulinos comprassem ingressos destinados aos donos da casa. A prática é muito comum quando equipes mais tradicionais vão jogar em outros centros, havendo até turismo excepcional para o evento. E com empecilho ou não, se der tudo certo e o São Paulo felizmente ir para a semi da Copa do Brasil, terá como adversário o Flamengo. A CBF realizará o sorteio para a definição dos mandos de campos das semifinais da Copa do Brasil nesta sexta-feira, às 11 horas de Brasília. O evento irá acontecer na sede da entidade no Rio de Janeiro e poderá ser acompanhado através do site www.cbf.com.br. A CBF informou que, como as semifinais contam com equipes da mesma cidade, antes do sorteio das bolinhas, será detalhada pela diretoria de competições da entidade toda a dinâmica de relação entre as partidas. Pelo Paulista Feminino, São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, dia 18, às 19 horas no Canindé. O tricolor encara o desafio pelo estadual antes de jogo decisivo pelo Brasileirão. Já às 19 horas e 30 minutos, o basquete tricolor recebe a Liga Sorocabana no ginásio do Morumbi pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O time comandado por Bruno Mortari inicia uma sequência de 4 jogos na cidade de São Paulo, sendo 3 no Morumbi. As laterais do São Paulo têm sido as principais armas do time no último mês. O crescimento pelos lados chega em um momento crucial para o time na temporada, com a disputa do Brasileirão e a reta final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. No último domingo, diante do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, Reinaldo e Igor Vinícius foram fundamentais para a vitória por 3-0 no Morumbi. Os laterais participaram das principais jogadas de ataque. Reinaldo, recuperado de lesão na coxa, foi titular pelo segundo jogo consecutivo e mostrou sua habilidade em dar assistências. Saíram dos pés dele os passes para os gols de Rodrigo Nestor e Caleri. Com as 2 assistências, Reinaldo assumiu a liderança de passes para gol no elenco nesta temporada. O lateral esquerdo foi a 7 assistências, mesmo número de Rodrigo Nestor, que também deu passe no domingo. Na outra lateral, a situação é bem parecida. Igor Vinícius cresceu de rendimento e tem sido um dos principais nomes do time em 2022. Além de ter melhorado na parte defensiva, o lateral direito vem se apresentando bem no ataque. Nos últimos 2 jogos, ele fez 2 gols, algo inédito em sua carreira. Com 4 gols no ano, já vive a melhor temporada com a camisa do São Paulo no quesito. Ele também tem 5 assistências no ano. Desde que o treinador começou a utilizar uma linha com 3 defensores, Igor Vinícius passou a se destacar e desbancou o veterano e experiente Rafinha, que foi para a reserva após esse crescimento do lateral concorrente. Nos jogos mais importantes da temporada, como mata-matas e clássicos, Igor Vinícius foi quem começou como titular, o que não deve ser diferente hoje.